Se você olhar para uma lista de países classificados pelo PIB per capita, a Irlanda aparece como uma das nações mais ricas do mundo. De acordo com o FMI, o PIB per capita da Irlanda é de 145 mil dólares, o mais alto do mundo e quase 3 vezes mais do que o do Reino Unido. A Irlanda também possui a economia de crescimento mais rápida da União Europeia. O PIB do país cresceu 12,2% no ano passado. Apesar de uma deceleração significativa na economia global, o crescimento da economia irlandesa no quarto trimestre de 2022 foi tão forte que sozinho manteve a eurozona fora da recessão naquele ano. Os impostos pagos por empresas têm mais que triplicado nos últimos 8 anos, atingindo o recorde de 22,6 bilhões de euros no ano passado. Os impostos têm chegado tão rapidamente que o governo espera um superávit de 10 bilhões de euros este ano. E o país está criando um fundo soberano e um fundo de investimento público para financiar projetos de infraestrutura no país. Pode não surpreender que esses números tenham provocado algum ceticismo, pois durante a maior parte da história da Irlanda a economia teve um desempenho aquém. E quando você visita, não necessariamente parece um dos países mais ricos do mundo. A taxa de desemprego atual da Irlanda, de 4%, contrasta fortemente com os 15% no início da década de 2010, quando o país precisava de uma linha de vida da União Europeia em meio à crise de dívida que envolveu países como Grécia, Espanha e Irlanda. Então, como tudo isso aconteceu? Bem, precisamos examinar um pouco da história econômica da Irlanda. A Irlanda conquistou sua independência da Grã-Bretanha em 1922, mas como resultado da Guerra Civil, o Estado Livre começou com um déficit orçamentário muito sério, que não foi totalmente eliminado até 1931. Em 1985, o PIB per capita da Irlanda era cerca de 6 mil dólares americanos, isso em comparação com cerca de 9 mil dólares para a França, Alemanha e Reino Unido. De acordo com o historiador econômico Calvin Yorke, a economia irlandesa permaneceu subdesenvolvida por um longo período após a divisão do Reino Unido, devido à sua contínua dependência excessiva de uma economia britânica com desempenho inferior. Ele argumenta que a integração europeia, que reduziu a dependência do comércio como um país, melhorou substancialmente a economia irlandesa. Na década de 1990, o PIB per capita da Irlanda começou a convergir em relação aos países vizinhos europeus, mas realmente decolou no final daquela década. Entre 1995 e 2000, o crescimento da Irlanda manteve uma média de 9,4% e em 2001 ela tinha o maior PIB per capita da Europa Ocidental, ganhando o apelido de Tigre Celta. A economia da Irlanda foi beneficiada pela sua adesão à União Europeia, que investiu bilhões de dólares em infraestrutura irlandesa, mas outros países que ingressaram na União Europeia ao mesmo tempo não viram nada parecido com o crescimento experimentado na Irlanda. Mas foi realmente quando o iPhone, o mecanismo de buscas e as redes sociais foram inventadas na Irlanda que a economia decolou. Bem, em 2015 a Irlanda cedeu à pressão internacional e aboliu uma brecha fiscal conhecida como Double Irish. O efeito de fechar essa brecha significou que algumas empresas que haviam usado as ilhas do Caribe para abrigar sua propriedade intelectual a trouxeram para a Irlanda. Empresas americanas rapidamente começaram a transferir centenas de bilhões de dólares em propriedade intelectual para a Irlanda, como patentes e pesquisas. Mover essa propriedade intelectual permitiu que algumas empresas, especialmente gigantes da tecnologia como Apple, Google, registrassem seus lucros na Irlanda, mesmo que grande parte da sua produção fosse feita e consumida em outros países. É fácil argumentar que a patente de um produto farmacêutico ou código de computador em uma empresa de tecnologia gerou lucro, em vez da fabricação ou venda de um produto físico. Empresas americanas correram para transferir patentes para o Caribe ou de outras jurisdições com baixa tributação para a Irlanda, a fim de permanecer em conformidade com os impostos, o que resultou em maiores lucros nos balanços das empresas domiciliadas na Irlanda. O efeito foi tão grande o suficiente para inflar o PIB da Irlanda em 26% naquele ano. Esse número foi posteriormente revisado para 34,4%, mesmo que a grande parte do aumento não fosse visível em termos da economia real. A Irlanda obteve ainda um pulso maior na economia durante a pandemia, devido aos aumentos nas vendas das grandes empresas digitais e farmacêuticas dos Estados Unidos que operam no país. A razão para isso está relacionada à forma como o PIB é medido. O PIB deve medir a produção econômica de um país somando 4 coisas: gastos do governo, consumos das famílias, investimentos e a diferença entre exportações e importações. Na prática, mais exportações significam um PIB mais alto. No entanto, o PIB não distingue realmente entre diferentes tipos de exportações. Para aproveitar a baixa taxa de impostos corporativos na Irlanda, muitas empresas multinacionais afirmam que a maioria de seus negócios assume a forma de exportações de subsidiárias irlandesas.
O mecanismo preciso é um pouco complicado, mas a ideia básica é que, quando uma empresa como a Apple vende um iPhone fora dos Estados Unidos, ela afirma que a maior parte do valor vem das operações de pesquisas e desenvolvimento na Irlanda. Em outras palavras, apesar de o iPhone ser projetado na Califórnia e fabricado na China, quando você compra a maior parte do dinheiro vai para uma subsidiária irlandesa da Apple. Foi por isso que em 2018 o FMI calculou que 1/4 do crescimento da Irlanda se devia realmente à venda de iPhones. A Irlanda se beneficiou muito ao atrair empresas multinacionais para fazer negócio no país, mas temos que ter cuidado ao olhar para essas estatísticas econômicas, pois elas não representam necessariamente o que está acontecendo no terreno. Na Irlanda surge uma economia em 2 níveis, uma medida pelo PIB, que é distorcida por multinacionais e o valor da propriedade intelectual, e uma bem menos empolgante que se relaciona com a atividade econômica real ocorrendo no país. Os trilhões de dólares de negócios internacionais que passaram por estruturas corporativas irlandesas ao longo das últimas décadas atraíram muita atenção internacional. Essa tensão provocou a ação judicial de auxílio estatal da União Europeia em 2016 e impulsionou a uma nova taxa mínima global de impostos corporativos de 15% que a Irlanda concordou em implementar no próximo ano. É improvável que essa mudança de 12,5% para 15% esmague a economia irlandesa, já que o país fará esforços para manter seu sistema tributário mais atrativo possível e buscará manter sua posição como um ótimo local para multinacionais basearem suas operações europeias. A Irlanda tem uma das populações de crescimento mais rápido na União Europeia. A população cresceu quase 1/3 nos últimos 20 anos, principalmente impulsionada pela imigração. Até abril de 2023, a população da Irlanda cresceu em quase 100 mil pessoas. Também tem a população mais envelhecida da União Europeia, com o número de aposentados em relação à população em idade ativa prestes a quase a dobrar para 46% em 2050, em comparação com 25% em 2020. De acordo com dados do governo irlandês, a nação precisa encontrar pelo menos mais 7 bilhões de euros por ano para custos relacionados à idade. Detalhes completos de como o Fundo Soberano da Irlanda será investido e usado serão incluídos na legislação esperada para ser apresentada ao parlamento até o final deste mês. Grande parte do restante do superávit gerado será usado para reduzir a dívida do governo geral, que a Irlanda espera que caia abaixo de 200 bilhões até 2030, de 225 bilhões no final de 2022. Se você gostou desse vídeo de hoje, então não deixe de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!